Meliodas versus Adão Negro. Uma épica batalha. Nome: Meliodas. Origem: Nanatsu no Taizai. Gênero: masculino. Classificação: meio demônio, pecado da ira do dragão, capitão dos 7 pecados capitais. Idade: mais de 3.000 anos. Poderes e habilidades: super força, velocidade, durabilidade, agilidade, resistência, espadachim habilidoso, pode refletir ataques elementais, energéticos e amplificá-los no processo, pode dispersar ataques elementais, energéticos, capaz de gerar lâminas de ar com cortes, pode projetar uma ilusão intimidadora de um dragão, pode infundir sua espada com uma chama negra aumentando seu poder de corte, pode usar a habilidade de seu tesouro sagrado que pode criar até 5 clones que podem usar o contra-ataque completo, pode aproveitar seu poder demoníaco à vontade e desde então aprendeu a controlá-lo, resistência ao frio, pode retardar a cura, regeneração com seus golpes de espada, ele pode manipular a matéria negra em seu corpo para formar vários formatos, lâminas, garras etc., pode voar, formando uma asa, pode se regenerar, pode infligir ferimentos difíceis de regenerar, pode lançar energia negra, força, poder de destruição. Um castelo gigantesco reforçado com campo mágico estava sendo utilizado para prender Ban, porém com apenas disputa de queda de braço entre ele e Meliodas, o destruiu facilmente. Galan demonstrou ser capaz de destruir cidades facilmente, e foi derrotado por Meliodas como se não fosse nada em sua forma base, e, após entrar em total desespero, Meliodas despertou uma quantidade tão grande de poder demoníaco que foi capaz de destruir todo o reino de Danafor. Meliodas conseguiu neutralizar Escanor facilmente, que por sua vez é superior a diversas vezes a Meliodas quando destruiu Danafor. Velocidade: Gil Thunder é capaz de liberar raios naturais, e tais ataques foram desviados e esquivados por Meliodas. Galan conseguia atingir alta velocidade, mas ainda assim Meliodas é capaz de aplicar blitz no mesmo. Resistência: para poder utilizar seu Revenge Counter, Meliodas diminuiu seu nível de magia para receber dano adicional, sendo atacado diversas vezes por cavaleiros mágicos, foi capaz de suportar vários golpes de mandamentos sem sofrer danos letais, e capaz de receber golpes de Escanor, que é superior a Tarmiel e Sariel, podendo também se manter sóbrio por um tempo após um golpe de Escanor na forma The One, que supera seu Assault Mode. E, segundo Hendrickson, demônios são imunes a seus ácidos. Forma demônio: os demônios de classe alta conseguem se manter em forma humana, e quando liberam seu poder demoníaco, aumentam drasticamente sua força, e no caso de Meliodas perdendo toda a sanidade possuída em sua forma base. Tal transformação permite ao usuário a manipulação de matéria negra, Assault Mode. Para se libertar de um feitiço de Meracila, abandonou suas emoções para liberar seu verdadeiro poder demoníaco, o qual a matéria negra o envolve como um só, aumentando seus atributos ainda mais. Full Counter: Meliodas consegue refletir ataques mágicos em sua direção ao empunhar uma arma. Esta habilidade pode ser utilizada apenas em ataques diretos, técnicas que atingem seu corpo sem trajetórias não podem ser ignoradas, como no caso de Ban, que consegue roubar energia física por meio de uma técnica mágica. Ao ser refletido, o golpe volta 2 vezes mais forte do que o original. Vale lembrar que independente da arma ou do objeto, Meliodas ainda assim é capaz de refletir, como no caso mesmo usando um graveto reflete um ataque de King, mesmo que no começo da obra Meliodas não seja capaz de usar tal habilidade em sua forma demoníaca, ao retomar parte de sua consciência ainda é capaz de utilizá-la, visto que reflete ataques de Escanor mesmo na forma Assault Mode. E Counter Vanish: Meliodas é capaz de dispersar ataques mágicos em sua direção sem a utilização de armas, como quando dissipa uma magia de fogo de Barzard. E Revenge Counter: Meliodas diminui seu nível de magia para poder absorver ataques físicos e mágicos externos, podendo assim devolver todo o dano recebido de uma só vez para o inimigo. Aqui, Meliodas opta por uma estratégia, onde todos os cavaleiros mágicos e pecados capitais o atacam, para futuramente devolver um dano massivo a Hendrickson.
Ilusão. Meliodas é capaz de, junto à sua Dragon Handle, criar uma ilusão para intimidar o oponente, e tesouro sagrado, clonagem. Tal habilidade consiste em multiplicar Meliodas em 5, e os clones não são ilusões, eles já têm forma física, e mantêm o estilo de luta e personalidade do usuário. Porém, tal habilidade não multiplica seu poder, ela o divide em relação ao original. A vantagem primordial desta técnica é utilizar do maior número, combinando assim com seu Full Counter Air. Manipulação de matéria negra. Demônios de alto nível demonstram ser capazes de emanar e controlar energia negra, que pode ser utilizada de diferentes formas. Esta matéria pode ser usada diretamente como fonte de dano, criação de objetos, partes corporais ou armas, de acordo com a criatividade e quantidade de energia do demônio, para que possa ser acoplado ao corpo do usuário. No caso dessa skin, Meliodas cria 2 mãos negras, podendo até mesmo criar asas para voar a ar. Este material se demonstrou ser bastante resistente, isso junto à mobilidade, é possível movê-la para defender o corpo de ataques. Meliodas é capaz de concentrar esta matéria, aumentando sua potência, defesa e velocidade, e Hellblaze. A partir de sua energia escura, Meliodas é capaz de criar poderosas chamas negras. Tais chamas podem ser controladas mesmo após expelidas. Também tem a capacidade de anular regeneração, visto que mesmo Ban, um ser imortal que se regenerar de quaisquer tipo de ataque físico, teve uma cicatriz feita após um golpe de Meliodas. Encantamento. Meliodas é capaz de utilizar encantamentos, podendo transferir suas técnicas mágicas para objetos, amplificando sua eficiência. Esta habilidade foi vista sendo utilizada com o Hellblaze, capacidade de absorver almas. Aparentemente, qualquer demônio tem capacidade de retirar a alma do oponente. No caso dessa skin, Derriere retira a alma de um humano e ainda a come. Até mesmo demônios de baixo nível conseguem utilizar tal técnica. O Meliodas, ele em 3.000 anos atrás, ele era conhecido por ser o demônio mais forte declarado por seu pai, o Rei Demônio. Ele também dominou seus irmãos, que eram os 2 mandamentos mais fortes, sem muito esforço. Quando Meliodas se tornou Rei Demônio, ele tinha todos os mandamentos e como tal seu poder era tão grande que permanecer na Terra, Britânia, era perigoso. No contexto da série, a história de Meliodas e seus companheiros acontece em Britânia. Agora uma interpretação de texto básica. Meliodas diz este mundo, Britânia. Quando ele diz isso, ele está se referindo apenas à Britânia, que é onde os acontecimentos de sua jornada acontecem. Isto significa que com essa afirmação ele pode destruir toda a Britânia, que é um pequeno país. Porém esse não é o limite do Meliodas, de jeito nenhum. Meliodas superou o Rei Demônio, que é tão poderoso que nem consegue existir na Britânia, então ele tem que ficar em um reino separado. Meliodas superou seu pai, e para superar seu pai dessa maneira, ele deve ser muito forte, e com certeza ele é. Nome: Tetadan. Gênero: masculino. Classe de peso: super pesado. Top franquia: DC Comics. Versão: pós-crise. Poderes e habilidades: características físicas sobre-humanas, magia, manipulação de raios, longevidade, regeneração, voo, super vigor, conhecimento altamente avançado e precognição, sabedoria de Zenti, alta resistência à magia e telepatia, mestre em combate corpo a corpo, força, luta contra toda a sociedade da justiça da América de uma vez, consegue se manter em uma luta contra o Superman, e no final da luta o Superman cita que um soco dele poderia rachar uma lua ao meio, se mostra superior a Billy e inclusive quebra o braço dele. Lembrando que Billy estava enfraquecido por dividir os poderes com Mary e Capitão Marvel Jr. Vence fisicamente o Caçador de Marte, derruba a Poderosa apenas batendo as mãos. Luta contra Billy por um breve momento. Billy tem dificuldades para contê-lo. Em outra ocasião, sai de novo na porrada com Billy. Causa vários danos ao Espectro. Quebrou o pescoço de Eclipso. Venceu a família Marvel.
Vence fácil o Gavião Negro e destrói sua massa apenas apertando a mão. Vence fácil a Patrulha do Destino. Venceu fácil inúmeros heróis. Sai na mão com vários heróis ao mesmo tempo. E um deles era Gardner, que teve suas costelas quebradas. E John Stewart. Nessa mesma fase, John se mostrou capaz de criar um construto de um sistema solar inteiro. Para facilmente um soco da Poderosa. Se mostrou muito superior a todos os novos titãs. Resistência. Aguentem um golpe bem forte do Superman com raiva. Zomba de um soco de Mary e de um ataque do Fate. Hector aguenta golpes do Caçador de Marte. Logo depois ele revida no mesmo nível ou superior. Resiste à telepatia do Caçador de Marte. Resiste à visão de calor da Poderosa. Velocidade. Cruza distâncias interplanetárias em instantes. É rápido o suficiente para agarrar Homem-Hora pelo pescoço. Poucas edições antes, Homem-Hora cita que consegue se mover entre picosegundos. Consegue correr na velocidade da luz com Gig-Elric. Vai à Antártica em poucos instantes. Em sua forma humana, mesmo fatalmente ferido, consegue se transformar após o disparo de uma arma queima-roupa em sua cabeça. Esse é um ótimo feito. Outros feitos. Ele já conseguiu invocar o raio sem voltar ao normal. Assim como também é capaz de manipular raios sem precisar invocar o raio que o transforma. Curiosidade. Ele é considerado como a criatura mais perigosa do planeta. Agora que ambos personagens foram apresentados, está na hora de uma batalha até a morte. Obviamente, Meliodas é um personagem poderoso em seu universo, mas quando comparado com personagens mágicos poderosos de verdade como Adão Negro, o Meliodas acaba ficando para trás. Adão Negro é superior em velocidade, poder destrutivo, resistência e feitos. E Adão Negro poderia acabar com essa batalha com um único golpe, se ele quisesse. Levando todos esses fatos em consideração, o vencedor é o Adão Negro